Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você. Boa noite, Guarapari. Está entrando no ar o Jornal da Cidade, agora 18 horas e 3 minutos ao vivo da Cidade Saúde. Uma ótima semana para todos vocês. Vamos para os nossos destaques de hoje. Audiência pública sobre a regulamentação da produção, comércio e uso da maconha. 8 cidades do Espírito Santo ainda não têm lixão. Vamos falar da questão da regulamentação. Mais de 30 mil mesários, sim, estão chegando as eleições, irão trabalhar na eleição do Estado. Hoje temos uma entrevista aqui sensacional com o Anderson Tadeu Varalo Arpini, que vem nos informar sobre o processo eleitoral. Além do Minuto Empresarial, como sempre, com o Cláudio Paiva, o Clima Tempo no Ar, a cotação do pescado e as oportunidades do Cine. Ressaltando que na sexta-feira, dia 8, nós vinculamos uma reportagem sobre o Festival Beneficente de Caldos, tá? E no dia eu não fiz menção do site de notícias que vinculou a matéria. Então nós estamos corrigindo aqui, tá? A reportagem vinculada foi de Bruna Miranda, do site de notícias Folha da Cidade. Gostaríamos de agradecer a parceria com vocês. Eu volto já após um breve intervalo comercial. Jornal da Cidade. Oferecimento Criar Imóveis Planejados. Rua Joaquim da Silva Lima, 355, Guarapari. Telefone 3361-0411. Restaurante Central. Aqui você encontra o melhor da comida caseira. Ambiente climatizado e a maior diversidade de pratos fazem do Restaurante Central o self-service mais recomendado e escolhido. O melhor da cidade. Todos os sábados, a tradicional feijoada. Servimos marmitex. Funcionamos de segunda a sábado a partir das 10 horas. Rua Pedro Caetano 250 Centro, Guarapari. Antiga Rua das Bonecas. Uma vida bem vivida merece ser celebrada junto de pessoas especiais. No Boliche Strike Bar, você encontra um ambiente familiar, aberto todos os finais de semana, com música ao vivo, cardápio especial e a tradicional cerveja gelada. Realize aqui seu evento como aniversário, reuniões e confraternizações. Avenida Paris 1000. Há mais de 25 anos no mercado em Guarapari, o Império dos Couros e Plásticos oferece com exclusividade espumas, lonas de toldos, capachos, pisos sintéticos, corinos, cupins e tecidos Aquablocks, que com suas estampas modernas darão um novo estilo na sua casa. Império dos Couros e Plásticos. Atendimento, qualidade para toda a família guarapariense. Aproveite nossas promoções e condições de pagamento. Império dos Couros e Plásticos. A Criar Imóveis Planejados oferece produtos que se adequam ao seu estilo de vida. Versatilidade, ousadia e criatividade sempre balizaram nossos lançamentos. Padrão Criare, marca mais nova da Todeschini. Liberdade para seu estilo. Rua Joaquim da Silva Lima, 355 Centro, 3361-0411. Voltando com o meu, com o seu, o nosso Jornal da Cidade, no bloco inicial, onde eu ressaltei as notícias do dia, esqueci de dar o devido destaque que no terceiro bloco falaremos do lançamento do livro do Dr. André Cabral, que foi um sucesso.
ok? Vai ser a nossa notícia. Iniciando o nosso jornal, nesta manhã, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa promoveu uma audiência pública. E o assunto foi a produção, o comércio e o uso da maconha. Solta as imagens, por favor, João. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que o Brasil está perdendo a guerra contra as drogas e que é preciso mudar a estratégia de combate ao problema. Foi ele que presidiu o debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre a legalização da maconha para uso medicinal e recreativo. Cristóvão, que é relator da Sugestão 8/2014, uma proposta popular para a legalização da maconha para uso medicinal e recreativo, disse que recebeu muitas críticas por colocar o assunto em debate. Mas, para ele, fechar os olhos para o problema das drogas no país é um crime, ressaltou. Se há um problema sério neste país é a droga, e fechar os olhos para esse problema é um crime contra a humanidade. O senador revelou que muitas pessoas sugeriram a ele para não aceitar a relatoria da proposta. Disse, no entanto, que não se sentiu no direito de negar a indicação para essa tarefa. Para Cristóvão, o Brasil está perdendo a guerra contra as drogas, o que mostra que a maneira como se faz hoje, com a proibição, não está dando certo. O senador levantou 4 perguntas para serem discutidas nessa audiência. Primeiro, se a regulamentação aumenta ou diminui o consumo da droga. Segundo, se a regulamentação reduz ou não a violência ligada ao consumo de maconha. Depois, questionou se a maconha é ou não porta de entrada para outras drogas. E, por fim, indagou qual é a reação da opinião pública brasileira sobre a regulamentação. Foram 4 questionamentos que o nosso senador fez. Primeiro, se a regulamentação aumenta ou diminui o consumo da droga. É difícil contextualizar porque em alguns países onde foi regulamentado, aumentou o uso da maconha, diminuiu o uso de outras drogas mais nocivas, como heroína, crack, metanfetamina. Em outros países onde foi legalizado, o efeito foi o contrário. Então, como o nosso contexto social é totalmente diferenciado de qualquer outro no mundo, fica difícil fazer essa comparação, o que só vai dar para ser averiguado depois de adotada a medida de legalização. Outra questão foi se a regulamentação reduz ou não a violência ligada ao consumo de maconha. Eu creio que essa resposta é óbvia, né? Porque, de certa forma, você vai desarmar o tráfico, né? Você vai diminuir, vai ter a venda, o governo vai fazer a cobrança de imposto, e o usuário, seja para o uso recreativo ou medicinal, ele vai ter a garantia de qualidade que hoje não tem, porque, né, se a pessoa compra até mesmo uma droga estragada, ou o que seja, ela não tem nem como fazer a reclamação, né? Então tem essa questão da saúde pública também, porque como a gente já disse aqui, a questão da droga é uma questão muito mais de saúde pública do que segurança pública. E talvez isso até desafogue a segurança que está sobrecarregada com o tráfico. A outra questão é se a maconha é ou não porta de entrada para outras drogas. Pode até ser, tá? Mas a principal, inquestionavelmente, é o álcool, né? Que é a porta de entrada que todo mundo começa tomando aí o primeiro porre com 12, 13 anos de idade nas festinhas da escola. Isso é uma coisa inegável, cultural. E qual é a reação da opinião pública sobre a regulamentação? Ainda em posição de defesa e enxergando mais com olhos de preconceito do que, na verdade, analisando a questão de forma mais racional, né? Afinal, se as pessoas usam mesmo, por que não reverter, pegar esse dinheiro para cuidar, né, dos dependentes químicos, melhorar a condição dos hospitais e até mesmo desenvolver mais pesquisas, né, dentro do país com relação ao assunto que é endêmico, né? Principalmente o crack, por exemplo, só conseguiu esse avanço absurdo para dentro do seio social porque a discussão das drogas não foi debatida há 10, 15 anos atrás, quando o crack ainda era menino ainda. Então, a gente quer saber, tá, a sua opinião. Estamos abrindo o nosso Twitter, o nosso e-mail, o nosso Facebook, ou então vocês podem entrar em contato também pelo telefone 3262-5577, 3262-5577, para expressar a sua opinião. O Jornal da Cidade quer saber o que você acha sobre a legalização da maconha. Ok? Seguindo o nosso Jornal da Cidade, o prazo para adequação à política de resíduos sólidos acabou. A reportagem é do site de notícias G1 do Espírito Santo, com informações da Gazeta. Lembrando que a foto é de Ricardo Medeiros.
também da Gazeta. Solta as imagens, por favor, João. O prazo para os municípios fecharem os lixões e darem ao lixo a destinação ambientalmente correta, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, acabou no último sábado, dia 2. Mas 78 municípios capixabas, dos 78 municípios capixabas, 8 ainda têm lixão e 22 não conseguiram atender a todas as determinações da Lei Federal número 12.305 de 2010, que instituiu a política de acordo com os preceitos do Ministério Público Estadual. Carência de conhecimento técnico e altos custos para adequação são as principais justificativas dos municípios, que têm que se adequar até dezembro deste ano. Aquele que não conseguir pode ter suspensa a captação de recursos federais. De acordo com o Ministério Público do Estado, 56 municípios já conseguem enviar o lixo doméstico para aterros sanitários, que são áreas devidamente licenciadas, legalizadas e preparadas para receber resíduos sólidos com menor impacto ambiental. Só para se ter uma ideia, Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória pagam juntas pela coleta, transporte e destinação final adequada do lixo doméstico em torno de 8 milhões por mês, para um total de apenas 45 mil toneladas de lixo. São mais de 98 milhões por ano, de acordo com as prefeituras. Cidades como Apiacá, Divino São Lourenço, Irupi, Itapemirim, Iuna, Marataízes, São Mateus e Vila Pavão ainda usam lixões. Guarapari, Piúma, Anchieta e Viana conseguiram concluir o plano. Então, que bom, né, que a Prefeitura de Guarapari conseguiu concluir o plano, Anchieta aqui perto também, né, Piúma também. Isso é uma coisa muito séria, né, porque tem toda aquela questão, toda a questão dos lençóis freáticos, da contaminação, né. Então tá certo aí, a Prefeitura de Guarapari cumpriu o prazo para o bem do nosso município. Agora, como já conhecido, eu vou convidar ele, o nosso grande consultor, Cláudio Paiva, com seu Minuto Empresarial. Seja bem-vindo, Cláudio. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos entrando na sua casa, através da Nova TV, no Minuto Empresarial, e vamos falar hoje sobre um tema muito importante, chamado empreendedorismo. É uma palavra até bonita, né? Uma palavra pomposa, mas ela versa por coisas simples. A maioria das pessoas hoje, grande maioria dos empregados, eles querem ser patrões. Eu não sei até onde nós vamos, não sei onde nós vamos parar, que todo mundo quiser ser patrão não vai ter empregado. Mas o empreendedor é aquele funcionário que ele consegue crescer dentro da empresa. Não necessariamente precisa sair da empresa para ser empreendedor. Você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa. De que forma que você pode ser? Você pode ser tendo ideia, trazendo benefícios para a empresa, a ideia que você tem de revolucionar a empresa, trazer economia para a empresa, mas não vamos nos ater muito sobre esse empreendedor interno, não. Vamos falar do empreendedor externo. É aquele camarada que quer montar o seu próprio negócio. E essa semana nós vamos falar sobre vários aspectos sobre esse ato de empreendedor. Primeiro, você tem que saber e descobrir naquilo que você é bom. Você divide esse aspecto em 3 áreas: área operacional, área organizacional e área de criação, de criatividade. Então, se você é bom de produção, eu quero montar uma pastelaria, eu produzo bem o pastel. Então, eu tenho que fazer, primeiro, uma pesquisa de mercado para saber onde eu vou abrir a minha pastelaria, como eu vou abrir a minha pastelaria, quando eu vou abrir a minha pastelaria e por que eu vou abrir a minha pastelaria. Isso chama-se planejamento. Planejamento para se tornar um empreendedor. E nós vamos aprender, nós vamos entender que para ser empreendedor não é necessariamente preciso ser somente sonhador. Tem pessoas que falam assim, eu tenho um sonho de montar um negócio. A pergunta é, qual negócio? Que tipo de atividade eu vou fazer? O que eu sei fazer? O que eu posso fazer?
Que tipo de atividade eu posso fazer? Quais são os dons que eu tenho? Quais são os talentos que eu tenho que posso me tornar um empreendedor? O empreendedor, acima de tudo, tem que saber exatamente naquilo que ele é bom, naquilo que ele possa produzir e ganhar dinheiro com isso. Amanhã nós falaremos sobre outros aspectos de empreendedorismo. Muito obrigado e continue com a gente aqui na Nova TV. Um grande abraço a todos. Tá aí o grande Cláudio Paiva, sempre engrandecendo o nosso conteúdo. Lembrando, tá, que dia 28 de agosto, imperdível, quinta, às 19h20, no campo da Faculdade Pitágoras, aqui em Guarapari, nós vamos ter uma grande palestra do Cláudio com o seguinte tema: empresa familiar, como gerenciar o conflito de gerações. Tá aí o convite feito para toda Guarapari. O Cláudio estará aguardando vocês para dar mais uma aula sobre empresa, ok? Hoje em Guarapari o tempo melhorou, né? Fez aquele sol bonito de manhã, teve gente, eu vi gente aí caminhando na praia, vida boa, né? E será que amanhã o tempo em Guarapari continua firme? João, solta o clima-tempo, por favor. Nesta terça-feira, o ar seco cobre o Espírito Santo. Na região da Grande Vitória, o dia vai seguir com muito sol, calor à tarde e sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 17 graus na capital e máxima de 29 graus. Em Cariacica, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Na quarta-feira, o dia ainda vai seguir sem previsão de chuva. Então a gente viu aí, ó, que a máxima de Guarapari aumentou, né? Sexta-feira a gente foi aumentando gradativamente durante a semana passada. E hoje a máxima, graças a Deus, atingiu os 29 graus. Está indo embora esse inverno aí que só traz gripe e dor de cabeça. Ok? Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial. Você está proibido de sair do sofá. Continue conosco. Eu volto já. A Criar Imóveis Planejados oferece produtos que se adequam ao seu estilo de vida. Versatilidade, ousadia e criatividade sempre balizaram nossos lançamentos. Padrão Criare, marca mais nova da Todeskine. Liberdade para seu estilo. Rua Joaquim da Silva Lima, 355 Centro, 3361-0411. Rosas Pizzaria, Lanchonete e Franguinho. Aqui você encontra os melhores lanches e pizzas de Guarapari. O delicioso franguinho com acompanhamentos e variedades de caldos que vão deixar você de água na boca. Tudo com entrega em domicílio. Rosas Pizzaria, Rua Morena Cef 74, Itapeba Sul. Diz que entrega 3361-4058 997215566. Quer saber onde encontrar qualidade e segurança na manipulação dos seus medicamentos?
Na farmácia Arte Vida você conta com um rígido controle de qualidade que vai da chegada da matéria-prima até a produção final do medicamento. Há mais de 10 anos no mercado de Guarapari, a farmácia Arte Vida conta com profissionais treinados que vão dar a assistência que você merece. Arte Vida, a sua farmácia de manipulação em Guarapari. Voltamos com o segundo bloco do Jornal da Cidade, notícia de qualidade com imparcialidade. O nosso entrevistado de hoje, o grande Anderson Tadeu Varal Arpini, já está conosco aqui nos nossos estúdios, vai abordar o processo eleitoral de forma bem inteligente, bem razoável. Estamos no momento mesmo de falar sobre política e já dando início à pauta. A gente vai trazer uma notícia antes que mais de 30 mil mesários irão trabalhar na eleição do Estado. Solta a imagem, por favor, João. A Justiça Eleitoral concluiu o envio das cartas de convocações para os mesários da próxima eleição. Ao todo, 31 mil pessoas vão trabalhar na função, ajudando na organização das 8.288 sessões capixabas, divididas em 59 zonas eleitorais. Cada um deles vai receber um ticket no valor de R$ 25. As convocações foram feitas pelos cartórios eleitorais e, agora, uma rodada de treinamentos terá início a partir do próximo dia 25. Além do ticket, as pessoas que trabalharem em um dia da eleição terão direito a 2 dias de folga. Além disso, tem preferência em concurso público, dependendo do certame, em caso de empate. Quem for convocado e não comparecer responderá a um processo judicial na Justiça Eleitoral. Não pode ser mesário quem é candidato ou parente de um, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive o cônjuge. Também não podem os membros de partido político, desde que exerçam a função executiva, e autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo. Então agora nós voltamos, estamos aqui com o Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite. É um prazer recebê-lo nos estúdios da Nova TV. A gente já estava aguardando a sua visita há um tempo pelo valor das informações que você vem trazer para informar toda a população de Guarapari, ok? Eu vou iniciar, antes de iniciar o bate-papo com o Anderson, eu vou pedir, ô João, por favor, solta para nós um VT que explica a eleição proporcional. Nós, eleitores brasileiros, votamos, por exemplo, para deputado federal, deputado estadual e vereadores. Mas nestes casos, você sabe me dizer exatamente para onde vai o seu voto? O Brasil adota o sistema proporcional nas eleições para o legislativo. Isso significa que o número de cadeiras conquistadas por um partido é proporcional ao número de votos que ele conseguiu nas eleições. Se todos os candidatos de um partido somam juntos 15% dos votos, isso quer dizer que cerca de 15% das vagas são deste partido. O objetivo do sistema proporcional é garantir que minorias e partidos pequenos tenham representação nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e também na Câmara dos Deputados. Ou seja, é dar voz e vez a todos os setores da sociedade. O voto proporcional brasileiro é o de lista aberta. Funciona assim. O estado do Amazonas, por exemplo, tem 8 vagas de deputado federal. Para elegê-los, os partidos apresentam uma lista de candidatos. O eleitor pode votar num dos candidatos ou no número do partido. Somam-se os votos de todos os eleitores. Um partido só consegue eleger um representante se conquistar um número mínimo desses votos. Essa cota é calculada em cada eleição. Não basta um candidato ser bem votado individualmente se o seu partido não alcançar essa cota mínima. Primeiro, o partido como um todo tem que se sair bem nas eleições. Se o partido não alcançar a cota mínima de votos, ele não elege ninguém. Por outro lado, quanto mais votos, mais vagas o partido terá, até completar as 8 vagas de deputado federal que o Amazonas tem direito. Dentro do partido, são eleitos os que tiverem melhor votação individual. E quem teve mais votos do que a cota mínima
transfere esses votos para o partido, que vai distribuí-los a outros candidatos e assim ajudá-los a se eleger. Essa transferência faz com que um candidato que recebeu poucos votos seja eleito do mesmo jeito com o que sobrou de um candidato bem votado. O voto proporcional também é válido nas eleições para deputados estaduais e vereadores. Voltamos agora para abordar o assunto. Estamos aqui com o Anderson Arpini, que é acadêmico em serviço social e também presidente de um partido. Boa noite, Anderson. O que existe de diferente nesse processo eleitoral? Boa noite, Vitor. Boa noite, telespectadores. O que existe de diferencial nesse processo eleitoral, para o processo eleitoral passado, é que antes você votava no candidato. Você votava no prefeito, você votava no vereador. O vereador tem uma parcela, essa particularidade desse processo, mas o prefeito é diferente. Nessas eleições, você vota, é uma eleição proporcional. Você está votando não só no candidato, mas está votando também no partido político, naqueles candidatos todos que estão no partido. Eu vou explicar isso para vocês. Ok, Anderson. E qual que é a importância dos cargos em disputa? Olha, é de extrema importância você saber o porquê que você está votando no deputado estadual, no deputado federal, no seu governador e no seu presidente da República. Nós não temos uma aproximação com os nossos candidatos a deputados, senadores e governador. Nós temos uma aproximação com o vereador, com o prefeito que reside na cidade. Então, muito por isso, as pessoas não sabem o porquê e votam naquele que votou no passado, ou às vezes votam no pedido de um amigo, mas não buscam saber a importância do cargo de deputado estadual. O deputado estadual e federal, por exemplo, são cargos que fiscalizam o Poder Executivo, são cargos que fiscalizam o seu governador. Então, como é que você está votando no candidato? Por que você vota no seu candidato? O que é fiscalizar o seu governador? Será que o candidato que está votando ele tem a capacidade de fiscalizar o seu governador? O governador é aquele que faz as obras no seu estado, é aquele que envia o dinheiro para o seu município. Como que são essas prioridades? Para ele poder enviar o dinheiro para Guarapari, olha, Guarapari está precisando hoje de reestruturar o turismo. Então a gente vai pedir verba para o governo federal, que vai chegar pelo estado, o estado encaminha para o município. E como que são pedidas essas verbas? São os deputados que vão lá pedir essas verbas. São os deputados que fazem os projetos para pedir essa verba. Porque muitas vezes a gente acha, né, que é só o executivo que trabalha com a destinação de verbas, mas o legislativo também fiscalizando trabalha nessa seara, né? Sim, exatamente. Eu vou dar um exemplo a nível municipal que fica mais fácil para a população entender, né? Então, nós temos um prefeito que realiza o trabalho do executivo, que faz as obras, né? Mas quem fiscaliza essas obras? Há pouco tempo nós tivemos alguns problemas com algumas obras em Guarapari. Obras que ficaram paralisadas, obras que não foram concluídas com sucesso, que tiveram problemas na sua construção. Por que não houve uma fiscalização, né? Esse é o trabalho do executivo, do legislativo. O legislativo tem que estar lá avaliando se aquela verba foi totalmente investida naquela obra, se aquela verba não foi investida. Então o deputado estadual e federal é o seu vereador a nível de estado e de governo brasileiro, né? O seu deputado federal está lá em Brasília, o seu deputado estadual está em Vitória. São seus vereadores no estado e no governo federal. Então você precisa saber por que você está votando. Eu ia até perguntar para você, Anderson, o que a população espera desses candidatos, mas antes eu queria até te fazer uma pergunta, porque semana passada noticiamos aqui no Jornal da Cidade que 46% dos eleitores estão indecisos. E aqui classificamos para o telespectador essa indecisão como sinônimo de incompetência. Procede? Sim. Eu coloquei estava avaliando esses dias, que nós temos 2 pontos que é necessário observar. Nós temos a falha na gestão pública, que traz essa insatisfação e essa indecisão, e nós temos a falha na representação política. O que eu considero essa gestão pública, Vitor? Você tem lá um município de Guarapari que tem um grande potencial de desenvolver o turismo. A população de Guarapari, quando veio para cá, muitos que moram fora e vieram para cá, vieram por acreditar numa tranquilidade no município. Guarapari é gostoso, Guarapari é tranquilo. Então você vê Guarapari se desenvolvendo num rumo diferente daquele que a população quer. Você vê, por exemplo, vou citar uma obra que foi até cancelada agora, né? Parece que foi cancelada, a população reivindicou, que é aquela urbanização que estavam fazendo em Santa Mônica. Estavam colocando ali uma divisão no meio da pista, né? Onde não desapropriou nem o lado direito nem o lado esquerdo, onde ia ter ciclovia e você dividir a pista no meio. Ali não tem espaço para aquilo ali. Será que ouviram a população na hora de fazer essa obra? A gente vê em Guarapari uma coisa muito parecida com o Rio, né? Cada vez mais o lado A e o lado B. O lado A mais favorecido, né? A população que pode,
de alguns bairros favorecidas, com lazer, com reforma, revitalização de várias áreas, e aquelas áreas empobrecidas cada vez mais abandonadas, relegadas do que a cidade pode proporcionar em saúde, né, Anderson? É verdade. Infelizmente, isso se faz pela falha na gestão pública. Você tem Belo Horizonte, por exemplo, que foi uma cidade planejada, Juscelino Kubitschek planejou Belo Horizonte. Você tem Brasília, que também foi Juscelino que planejou Brasília. Guarapari é uma cidade que começou pequeno, sem uma perspectiva de crescimento, então hoje a gente precisa de adaptações. No caso de Santa Mônica, uma adaptação. Nova Guarapari, por exemplo, foi um bairro diferente. Quando o nosso prefeito, me falhou a memória agora, Graciano Espíndola, quando ele construiu Nova Guarapari, ele pensou no futuro. Você vai a Nova Guarapari, é um bairro todo urbanizado, um bairro todo bem dividido. Você já vai hoje em Muxaba, por exemplo, são ruas estreitas, o centro tem ruas estreitas. Então, que Guarapari precisa de adaptação. Então, quando eu falo em falha na gestão pública, é que a gestão pública hoje ela é feita por uma política representativa. Você elege o seu candidato para te representar, mas deveria ser participativa. Você deveria eleger o seu candidato e ele vir participar. Ele tem que saber, população de Santa Mônica, isso aqui é viável? Vocês acreditam que isso aqui vai melhorar a vida de vocês? Não adianta você fazer um projeto político pós-eleição. Você tem que fazer um projeto político antes da sua eleição. Na verdade, essa é até a grande crise da democracia, essa questão da representação. Sim. Sim. Então, a democracia que se desenvolveu no estudo grego há muitos anos parece que não consegue se enquadrar nesse estado capitalista e neoliberal, Anderson, que a gente vive hoje. Nossa polis está desorganizada. Com certeza. Quando eu citei o primeiro, a falta de gestão pública, nessa falha na gestão pública, eu citei o exemplo de Santa Mônica, e eu vou citar agora o exemplo da falha de representatividade política, quando você me questionou sobre a profissionalização. Nós temos hoje, eu até brinco muito com algumas pessoas e falo assim, peraí, a sua mãe sempre fala para você o seguinte, estuda para crescer na vida, Aí você estuda para crescer na vida. E por que você tem que votar no político que não estuda? Por que o político não precisa estudar para te representar? Então você tem hoje aí políticos que não têm capacidade nenhuma de estar à frente da sua cidade, para governar a sua cidade, que não é diferente de governar a sua casa. Na sua casa você precisa de recurso para você comprar sua alimentação, para pagar suas contas. A política é a mesma coisa, a cidade precisa de recursos. E como que a gente vai gerir esse recurso? Será que a pessoa que está votando ela tem capacidade de administrar a sua cidade? Então a gente tem que ficar muito atento para essas próximas eleições, que elas vão ser fundamentais para o futuro de Guarapari. E o que a população espera desses candidatos, até mesmo diante desse nível alarmante aí de 46% de indecisão? Olha, o que a população espera? O que eu espero desses candidatos? Eu espero que esses candidatos possam realmente fazer pelo Estado o que eles devem fazer. Tem um candidato à presidência que ele fala assim, o Brasil não precisa nada mais, nada menos de que cumprir a sua Constituição Federal. A nossa Constituição Federal ela fala de saúde, de educação, os investimentos mínimos, o que pode ser feito, só que não se cumpre. Se a gente cumprir a nossa Constituição Federal, nós vamos ter um Brasil prosperando. Agora, o que é a nossa Constituição Federal? Será que você em casa sabe quais são os seus direitos? Sabe quais são os seus deveres? Então, esses políticos que a população espera é que eles pelo menos possam fazer valer os direitos da população e fazer com que o Estado cumpra com o dever político para os cidadãos. Hoje nós temos aí, quando a gente começou falando aquele vídeo, falou das eleições proporcionais e falou de como funciona o sistema eleitoral, que você vota, por exemplo, você tem um partido, esse partido lança o número de candidatos. Aí normalmente você tem uma coligação, que é o quê? É a união desses partidos em prol da eleição de um candidato. Você, por exemplo, tem hoje, vou citar um número que não é exato, porque não se tem como ter exatidão antes da eleição. Guarapari, por exemplo, nós temos aí uma média de 80 mil eleitores. Nós temos 17 vagas na Câmara Municipal. Então você tem que dividir 17, 80, e você vai ter lá uma média de 5 mil votos para eleger um vereador para aquele partido. Então o partido lança X candidatos para alcançar esses 5 mil votos para que um seja eleito. A eleição para deputado é a mesma coisa. Você vota no seu candidato a deputado, isso não quer dizer que ele vai ser eleito, não. Quer dizer que ele está ajudando o partido dele. Nós temos aí hoje, o que está acontecendo no Brasil, que é uma vergonha, é o caso do Tiririca. Então o que os partidos políticos estão fazendo? Não estão respeitando você, está pegando qualquer candidato, colocando para se candidatar, porque vai ter um número expressivo de votos, e fazem lá a bancada do partido. Mas não fazem a sua representação política. O Tiririca teve
não lembro do Tiririca, mas eu vou citar o exemplo do Enéas, por exemplo, que não é exemplo nada comparado com o Tiririca. O Enéas é um cara super inteligente, era, né? O Enéas teve 1 milhão, eu até trouxe aqui a votação do Enéas, né? Ele teve 1.573.000 votos. E para o deputado em São Paulo ter sido eleito naquela época, ele precisaria de 285.000 votos. Então, com 1 milhão e pouco que o Enéas teve, ele elegeu 5 deputados daquele partido, né, do Prona. Então, quer dizer, você elege hoje a sua coligação, o seu partido. Então, conheça o partido político que você está votando, conheça quem são os candidatos, porque às vezes você está votando num candidato que você gosta, Vitor, mas ele não vai te representar. É o que eu ia até comentar, né? A gente ainda vive, em termos políticos, aquela coisa positivista dos heróis, né? Sim. Da figura do político, mas a gente esquece de entender até a filosofia do partido que ele representa. Igual às vezes você vê uma pessoa falar, eu vou votar no PSDB, mas não sabe o que é social-democracia, que vem na sigla do partido, né? Então as pessoas, porque antes a gente não falava, mas ninguém sabe de política, o acesso é difícil, mas hoje todo mundo tem internet, né? E se tem internet para Facebook e para outras coisas, né? Que use também para a política, né? Até mesmo no Facebook a gente participa de até alguns grupos em comum tratando da política de Guarapari, e às vezes a gente vê uma certa, né, rispidez até para tratar do assunto que advém da falta de informação, né? Sem dúvida. É muito importante, né, a gente salientar o quão necessário é discutir política, né? Meu pai sempre falava, política não se discute, futebol não se discute. Errado estava meu pai, né? E a gente vai levando essa cultura para casa. A política é imprescindível discutir, Vitor. É imprescindível, porque é ela que dá os rumos para a sua vida. Se você não discute política, você não sabe em quem você está votando, você não vai ter oportunidade de emprego. Hoje se fala em polo industrial em Guarapari. Quais indústrias vão se trazer para Guarapari? Qual vai ser o futuro de Guarapari? Questão dos impostos, né? Exato, exato. Então é muito interessante você falar sobre isso aí. Tá. Ô Anderson, olha, uma coisa que eu queria te perguntar é por que nós temos tantos candidatos nessa eleição, né? E por que também tantos vereadores estão se candidatando ao cargo de deputado? Eu acho que essa confusão de muitos vereadores facilita o curral eleitoral de compra de votos, tira o foco do que realmente é necessário, que é você se informar aquilo que deve ser feito. Então eu queria saber por que esse exagero, tá? O que atrapalha até mesmo o horário eleitoral, porque se a gente tivesse menos vereadores e todos tivessem um tempo hábil para falar, ia passar para a população mais credibilidade. E além disso, por que os vereadores estão migrando tanto para o cargo de deputado? É uma questão salarial, uma questão de poder, ou é mesmo uma questão de preocupação política? Bom, eu vou começar falando sobre isso aí, lembrando de um amigo que sempre fala assim, olha, sempre pensa 2 vezes, sempre desconfia daquilo que te falo, né? Então, antigamente, a gente tinha uma política de listo, né? Aquela política de coronel. Vota, porque se não votar, você apanha, né? Depois a gente teve um desenvolvimento do Brasil muito grande, mas a população não acompanhou de uma certa forma o desenvolvimento educacional. Então nós temos uma população hoje que trabalha exacerbadamente, né? Hoje a figura da mulher trabalha o dia inteiro, assim como o homem. Então a população não tem mais o tempo para estudar política. Então, avaliando tudo que você me perguntou e eu vou te responder, eu sinto que o brasileiro hoje, ele além de não gostar de política, ele não tem condições de saber o que é política pelo seu tempo de trabalho, pelas suas atividades residenciais, entre outras, né? Quando você me perguntou por que do excessivo número de candidatos, né? Primeiro eu vejo que a política, apesar dessa dificuldade, a política está começando a fazer parte. O brasileiro está começando a acordar e pensar na importância da política, está começando a se envolver, né? Hoje tem vários grupos aí que estão assumindo partidos políticos, grupos novos, umas novas administrações partidárias, que estão trazendo as pessoas para cá. E o outro lado dessa história que eu percebo é que a política está tão enfraquecida que os partidos políticos eles estão catando a laço as pessoas, né? Então, por exemplo, você tem hoje a questão que você me perguntou, por que tantos vereadores se candidatando? É por questão de ajudar a legenda do partido. O governador chega e fala assim, olha, é do PSB, um exemplo, nosso atual governador. O PSB precisa de representação política no governo federal. Então ele vira e fala o seguinte, olha, meus amigos de Guarapari, nós precisamos eleger um deputado federal. Como vamos eleger um deputado federal? Ele precisa de, por exemplo, 100 mil votos. Tem como algum candidato de Guarapari ter 100 mil votos? Não tem. Aí o que ele faz? Então pega um de Guarapari,
pega um de Vila Velha, pega um de Anchieta, pega um de Marataízes, pega um de Piúma, pega um de Cachoeiro. Juntando esses votos, se cada um tiver 1000 votos, juntando 100 candidatos, você tem um deputado federal. Porque você está votando na legenda do partido, na legenda da coligação. Então hoje você tem muitos vereadores que estão se candidatando a deputado estadual e não sabem nem o que é deputado estadual. Porque às vezes nem descobriu o que é ser vereador ainda. Então a gente tem que ter a responsabilidade, a população tem que parar de achar que política não se discute e fazer com que a política de Guarapari seja profissionalizada. Não é o cara virar um profissional de política. Não é isso. Não é um cara virar um profissional de carreira. A gente não quer um político de carreira. A gente quer um político que saiba o que está fazendo, que saiba ter as suas atribuições. Lá, se for vereador, tem que saber legislar, tem que conferir o que faz o Poder Executivo. Que entenda que ele é um servidor público, que ele não tem poder, né? Porque alguns se sentem autoridade, né? Acima de sou tudo, político, eu né? sou autoridade, eu desço de limusine. Não é bem assim, é um servidor público que se propôs a trabalhar em prol da sociedade, né? Acho que a mentalidade aqui é essa também. Faz parte desse coronelismo, né? Do grande prefeito descendo na prefeitura. Isso não existe mais, né? A mentalidade constitucional pós-88 traz uma outra realidade política que a mentalidade social ainda não acompanhou, né, Anderson? Exatamente. Nós temos casos, até mesmo em Guarapari, de pessoas que perderam o emprego, que foram tiradas da praia por motivos políticos, e que hoje andam com políticos e acham isso bonito, porque eles querem, porque o político tem essa imagem de uma coisa importante, o político é um servidor. Só que a população está servindo o político. A população não está sendo servida pelo político. Então está na hora de mudar. Se a população brasileira acordou ou não acordou com as manifestações, Guarapari eu tenho certeza que mudou. Nós temos hoje aí à frente de várias associações, pessoas maravilhosas, associação de bairro, movimentos populacional, você tem lá o movimento da Transparência Guarapari, hoje com o Alex, que é uma pessoa maravilhosa, você tem aí diversos movimentos, né? A FamaPog com a Lúcia Novaes, são pessoas maravilhosas que cuidam do seu município. Guarapari tem exemplo, agora a população também tem que fazer a sua parte. E foi bom você falar em Guarapari, porque eu queria te perguntar justamente isso para encerrar a nossa entrevista, qual a importância dessa eleição para Guarapari? Bom, essa eleição é extremamente importante para Guarapari. Nós vamos ter um deputado estadual eleito de Guarapari? Não sabemos, né? Guarapari hoje, se quiser, elege 3 deputados estaduais. Nós temos 80 mil eleitores, apesar da última eleição, apenas 60 mil foram votar, que isso é muito preocupante. Além desses 46% que você falou de indeciso que nós temos hoje, nós temos na eleição passada 16 mil pessoas que não foram votar, 2 mil pessoas que votaram branco e que votaram nulo. População, votar branco e votar nulo significa deixar com que o outro decida por você. Eu estou votando branco porque eu não quero votar em ninguém. Você está sendo enganado. Você está deixando que o seu vizinho escolha por você. Deixar de ir votar não é a melhor ideia. Se você acha que ninguém está prestando, vote no menos pior. Porque assim você vai contribuir com o seu município. Deixando de votar não é por aí. O deputado estadual tem uma extrema importância para o município de Guarapari. Ele, além de estar fiscalizando o governo, do estado, o governador, ele pode falar: governador, vamos enviar uma verba para Guarapari. Guarapari está precisando investir no turismo. Então, dos seus 5%, um exemplo, que você tem que investir no turismo do estado, você não está investindo 5%. Por quê? Porque está faltando dinheiro? Não interessa, você tem que investir 5%. E esse 5% tem que estar dividido entre todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo. Essa é a função do deputado estadual. Se ele fizer cumprir todas as atribuições que o deputado tem, Guarapari vai ser beneficiado. O deputado federal está lá em Brasília, está lá fiscalizando o presidente, está junto com os senadores. Ele tem que falar: olha, tem que ser investido X% na educação. Guarapari, há pouco tempo atrás, não teve o seu percentual de investimento na educação cumprido, e aí teve um caso na justiça, foi parar na justiça. Então, quer dizer, a importância dos deputados é de fiscalizar, federal, estadual. O senador tem uma função extremamente importante, porque é ele quem define, é ele que aprova quem vai ser o presidente da Petrobras. Né? As empresas públicas, é o senador, é o Senado que vota. Quem vai ser o presidente da Petrobras? Quem que vai ser? Vai ser alguém ligado ao partido político? Vai ser alguém que tem influência com o presidente? Ou vai ser alguém capaz de cuidar da Petrobras e fazer com que seja a empresa mais valiosa do país? Quem que vai ser os ministérios? Né? Quem que vai julgar os ministros? É o senador que faz isso. Né? E o presidente é aquele que vai guiar o nosso país, que vai ser o nosso prefeito do Brasil. Né? Então essa eleição é muito importante para o Brasil, para o estado do Espírito Santo e principalmente para Guarapari.
A população tem que prestar bastante atenção em quem está votando. Olhe o partido político. Eu sei que você não gosta do partido político, né? Eu gosto, eu sei que você não gosta. Mas avalie o partido político. Olha quem é o presidente do partido. Olha quem está andando com esse partido. Porque você está votando no seu vereador, no seu deputado, no seu prefeito, hoje nessas eleições, pro seu deputado. Mas o seu deputado não é ele que tem a cadeira, não. A vaga é do partido. É o partido quem define. Então preste atenção no seu partido, preste atenção na coligação, porque é fundamental para o desenvolvimento da política. Nesses próximos 4 anos, a nossa política está na mão deles. Ok, Anderson, eu gostaria de agradecer demais a sua participação, em nome de todos os telespectadores, foi sensacional, tá? Uma pauta muito informativa, agregando demais ao conteúdo do jornal. Lembrando para você que as nossas portas estarão sempre abertas para o seu conhecimento político, que não é pequeno, não. Obrigado, mesmo, obrigado. Eu estou só apenas começando, não é nada de tão grande assim, não. Eu que agradeço aí toda a equipe da Nova TV, né, o Eli está sempre disposto. Eu acho muito importante esse trabalho da Nova TV pelo seguinte fato: vocês conseguem trazer para cá pessoas simples, né? Eu não sou político, não tenho nada de importante, mas a gente está aqui, né, contribuindo com vocês, outras pessoas. Já tivemos aqui o Arivaldi também, uma pessoa maravilhosa junto com o DJ, né? Então isso traz a TV próximo da população, né? Se a política não está perto da população, que a imprensa esteja lá colaborando com a população. Então eu agradeço aos telespectadores aí, espero que prestem bastante atenção na hora de votar e parabenizo toda a equipe da Nova TV. Então, meu querido. Obrigado, Anderson. Isso por quê? Porque a Nova TV é a sua casa, aproveitando para parabenizar o grande trabalho do DJ aqui, informando e atacando, falando com propriedade sobre a política de Guarapari. Esse é o nosso lema, conteúdo de qualidade. Nós voltamos já já, após o intervalo comercial. Restaurante Central. Aqui você encontra o melhor da comida caseira. Ambiente climatizado e a maior diversidade de pratos fazem do Restaurante Central o self-service mais recomendado e escolhido. O melhor da cidade. Todos os sábados, a tradicional feijoada. Servimos marmitex. Funcionamos de segunda a sábado a partir das 10 horas. Rua Pedro Caetano 250 Centro, Guarapari, antiga Rua das Bonecas. Uma vida bem vivida merece ser celebrada junto de pessoas especiais. No Boliche Strike Bar, você encontra um ambiente familiar, aberto todos os finais de semana, com música ao vivo, cardápio especial e a tradicional cerveja gelada. Realize aqui seu evento como aniversário, reuniões e confraternizações. Avenida Paris 1000. Há mais de 25 anos no mercado em Guarapari, o Império dos Couros e Plásticos oferece com exclusividade espumas, lonas de toldos, capachos, pisos sintéticos, corinos, cupins e tecidos Aquablocks, que com suas estampas modernas darão um novo estilo na sua casa. Império dos Couros e Plásticos. Atendimento, qualidade para toda a família guarapariense. Aproveite nossas promoções e condições de pagamento. Império dos Couros e Plásticos. Rosas Pizzaria, Lanchonete e Franguinho. Aqui você encontra os melhores lanches e pizzas de Guarapari. O delicioso franguinho com acompanhamentos e variedades de caldos que vão deixar você de água na boca. Tudo com entrega em domicílio. Rosas Pizzaria, Rua Morena Cef 74, Itapebuçu. Diz que entrega 33614058 997215566. A Criar Imóveis Planejados oferece produtos que se adequam ao seu estilo de vida. Versatilidade, ousadia e criatividade sempre balizaram nossos lançamentos. Padrão Criare, marca mais nova da Todeschini. Liberdade para seu estilo.
Rua Joaquim da Silva Lima, 355 Centro, 3361-0411. Voltando com o Jornal da Cidade, eu e o Anderson, nós continuamos aqui batendo um papo aqui sobre política, que foi interessante demais e foi muito bem lembrado por ele, tá? Que amanhã, às 19h30, é amanhã, né, Anderson? Isso, amanhã às 19h30, o governador Renato Casagrande vai estar no Guara Eventos para falar sobre as suas propostas de governo. Então você que está interessado, que gostou do nosso bate-papo, que vai buscar mais entender e estudar política, já tem uma oportunidade, tá? Aproveitando o ensejo, já para avisar que amanhã o Jornal da Cidade terá a sessão da Câmara e que quarta-feira a edição volta ao normal. Mais conteúdo político para você amanhã se informar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso município, ok? Tudo bem, agora nós vamos para as oportunidades do Cine. E você, está precisando de trabalhar? Quem não está? Solta as imagens aí, por favor, João. Nesta segunda-feira, o Cine de Guarapari continua com diferentes oportunidades de emprego. Confiram as vagas que nossa equipe destacou para você. Auxiliar administrativo e de escritório, cozinheiro de restaurante, office boy, oficial de serviços gerais para lavanderia e técnico de telecomunicações. Para concorrer à vaga, é indispensável ir ao Cine, que funciona na Rua Santo Antônio, 243 Muxaba, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Para maiores informações, ligue para 3361-4557. Bom, no sábado, tá, nós tivemos o lançamento do livro O Reino de Deus. Estamos zelando por essa herança, do Dr. André Cabral, que esteve aqui, deu uma entrevista sensacional para nós, falou com muita propriedade do livro, uma grande personalidade aqui da nossa cidade, e a nossa equipe esteve acompanhando no sábado o lançamento do seu livro. Solta as imagens, João, por favor. No sábado, dia 9 de agosto, às 18 horas, na Livraria Evangélica Ebenezer, situada no centro de Guarapari, aconteceu o lançamento do livro O Reino de Deus, Estamos Zelando por Essa Herança, assinado pelo Dr. André Ricardo Cabral. O evento contou com a presença de várias personalidades da cidade, como o pastor Doronésio Andrade Pedro e a doutora Elizabeth Haddad, entre outros. Trata-se de um livro destinado a despertar o interesse de todos os cristãos, independentemente da denominação ou vertente seguida. Além dos seguidores de Cristo, em virtude da importância do tema, o autor espera que a obra também desperte a atenção dos que professam em outra fé, que não seja cristã, e até mesmo daqueles que não professam fé alguma. Então, parabéns aí novamente, tá? Dr. André Cabral, que vai voltar com certeza aqui no nosso jornal para a gente ainda falar muito sobre direito, afinal a pauta jurídica, né, doutor André, ela é extensa e contínua. Bom, eu vou ficando por aqui, o nosso jornal hoje foi sensacional, vai passar aí no rodapé para você, nosso Facebook, nosso Twitter, nosso telefone, entre em contato, nos ajude a fazer a pauta. Essa é a intenção, a casa é sua. Amanhã temos a sessão da Câmara, reapresentação do jornal às 10 da manhã e quarta-feira eu volto com você. Uma boa noite, Guarapari. Jornal da Cidade. Oferecimento: Criar Imóveis Planejados. Rua Joaquim da Silva Lima, 355, Guarapari. Telefone: 3361-0411.